Bem-vindo à Biblioteca Mística, onde cada história guarda um segredo. Hoje, ouviremos A Queda da Casa de Usher, de Edgar Allan Poe, de 1839. Durante todo um dia pesado, escuro e mudo de outono, em que nuvens baixas amontoavam-se opressivamente no céu, eu percorri a cavalo um trecho de campo singularmente triste e finalmente me encontrei, quando as sombras da noite se avizinhavam, à vista da melancólica casa de Usher. Não sei como foi, mas, ao primeiro olhar que lancei ao edifício, uma sensação de insuportável angústia invadiu meu espírito. Digo insuportável, pois tal sensação não foi aliviada por nada desse sentimento, quase agradável na sua poesia, com o qual a mente ordinariamente acolhe mesmo as imagens mais cruéis por sua desolação e seu horror. Contemplei o cenário que tinha diante de mim, a casa solitária e as características simples da paisagem da propriedade. As paredes, fustigadas pelo vento, as janelas vazias, que pareciam olhos, algumas moitas de juncos luxuriantes e uns tantos troncos brancos de árvores definhadas. Com uma extrema depressão de ânimo, para a qual não encontro comparação mais adequada com alguma sensação terrena, que não seja que sobrevém ao sonho da orgia do ópio, a amarga queda na vida cotidiana, o medonho tombar do véu. Havia uma frieza glacial, um abatimento, um mal-estar, uma irremediável escuridão de pensamentos que nenhum aguilhão da imaginação poderia deturpar, transformando-o em algo de sublime. Que seria que tanto me desalentava na contemplação da casa de Usher? Tratava-se de um mistério completamente insolúvel. Tampouco conseguia lutar contra as nebulosas fantasias que me assaltavam enquanto meditava. Fui forçada a contentar-me com a conclusão insatisfatória de que há combinações de coisas simples que têm o poder de assim nos afetar. A análise desse poder ainda está entre as cogitações além do nosso alcance. Refleti que era possível que um simples arranjo diferente dos pormenores do cenário, das minúcias do quadro, seria suficiente para modificar ou talvez para aniquilar a sua capacidade de suscitar impressões penosas. E procedendo de acordo com esta ideia, dirigi o meu cavalo para a borda escarpada de uma lagoa, ou antes de um charco sombrio e lúgubre, que formava um sereno espelho perto da residência. E olhei para baixo, com uma emoção ainda mais profunda do que antes, para as imagens invertidas dos juncos e dos troncos espectrais, e das janelas paradas com olhos mortiços. Apesar de tudo, resolvi então ficar durante algumas semanas nessa mansão de melancolia. Seu proprietário, Roderick Usher, foi um dos meus alegres companheiros de infância, mas muitos anos haviam decorrido depois que nos vimos pela última vez. Uma carta, havia pouco, chegou às minhas mãos num recanto distante do país, a qual, no seu tom grandemente impertinente, não admitia outra resposta a não ser a minha presença. A letra evidenciava sua agitação nervosa. Falava numa doença física aguda, num distúrbio mental que o atormentava, e num grande desejo de me ver, por ser eu o seu melhor e mesmo seu único amigo pessoal, esperando que a satisfação de me tornar a ver trouxesse algum alívio aos seus padecimentos. Foi a maneira como tudo isto, e muito mais do que isto, me foi dito. Foi o coração que impregnava o seu pedido, o que não me permitia um momento de hesitação. E assim, obedeci em seguida, ao que todavia considerei uma convocação bastante singular. Apesar de quando éramos crianças termos sido companheiros muito íntimos, eu realmente conhecia pouca coisa do meu amigo. A sua reserva
sempre fora excessiva e habitual. Sabia, contudo, que a sua família muito antiga se distinguia através de muito tempo por uma particular sensibilidade de temperamento, assinalando-se em muitas gerações por muitas obras de arte exaltada e que tivera recentemente gestos repetidos de caridade, embora cheia de discrição, manifestando uma devoção apaixonada pelas sutilezas, talvez mais ainda do que pelas banais belezas ortodoxas da ciência musical. Eu soubera, também, do fato muito notável de que o tronco genealógico de Usher, venerável como era, em nenhum período da sua existência, dera origem a algum ramo que se conservasse, por outras palavras, que a família inteira só se perpetuava por descendência direta, e sempre se conservara assim, com variações muito temporárias e efêmeras. Enquanto observava mentalmente a perfeita concordância do estilo da propriedade com o suposto caráter dos habitantes, e enquanto especulava sobre a possível influência que um, na longa ronda dos séculos, podia ter exercido sobre o outro, ocorreu-me que essa falta de ramos colaterais e a consequente transmissão direta, de pai para filho, do patrimônio e do nome, tinha, finalmente, identificado a ambos de tal forma que dissolver o título original da propriedade na denominação equívoca e estranha de Casa de Usher, denominação que parecia incluir, na mente dos camponeses que a usavam, a família e o solar da família. Eu disse que só o efeito da minha experiência, algo bem ingênuo, como olhar para o interior da lagoa, foi suficiente para acentuar a mais singular impressão. Não pode haver dúvida de que a consciência do rápido progresso da minha superstição, por que não haveria de dizer assim, serviu principalmente para acelerar esse mesmo progresso. Assim, já o sei suficientemente, é essa a lei paradoxal de todos os sentimentos de que tem o terror por base. E podia ter sido unicamente por essa razão que, quando novamente levantei os olhos para a própria casa, abandonando a contemplação da sua imagem na água, cresceu na minha imaginação uma estranha ideia. Uma ideia tão ridícula, na verdade, que só faço alusão a ela aqui para mostrar a intensidade das sensações que me oprimiam. Eu tinha exaltado a minha imaginação de forma a realmente acreditar que em torno de toda a casa e do terreno flutuava uma atmosfera peculiar a ambos e a sua vizinhança imediata. Essa atmosfera não tinha afinidade com o ar do céu, mas que havia evaporado das árvores senis, das paredes cinzentas, do pântano silente, um vapor pestilento e místico, pesado, inerte, mal perceptível, cor de chumbo. Afastando do meu espírito que deve ter sido um sonho, examinei mais de perto o aspecto real do edifício. A sua feição principal parecia ser a de uma antiguidade excessiva. A ação dos séculos fora intensa. Ínfimos fungos cobriam-lhe todo o exterior, formando um debrum finamente tecido, e pendia dos beirais. Entretanto, não havia estragos mais acentuados. Nenhuma porção de alvenaria ruíra, e parecia haver uma extravagante incompatibilidade entre a ainda perfeita adaptação das partes e a condição precária de cada pedra. Nisto havia algo que me recordava a integridade aparente de uma velha obra, de madeira, que apodreceu no transcurso de longos anos, em algum subterrâneo, esquecido, sem receber o contato da atmosfera exterior. Além dessa indicação de velhice extrema, contudo, a estrutura dava poucos indícios de instabilidade. Talvez o olho de um observador atento tivesse descoberto a única fenda visível, a qual, estendendo-se do teto, na fachada, descia pela parede abaixo, formando zigue-zagues, até se perder nas águas sombrias do charco. Notando estes pormenores, encaminhei a montada para uma curta calçada que levava à casa. Um criado tomou o cavalo a seu cargo
e penetrei na arcada gótica do vestíbulo. Um outro serviçal de passo furtivo conduziu-me então, em silêncio, e através de várias complicadas e escuras passagens, até o gabinete de trabalho do seu amo. Muito do que me deparei pelo caminho contribuiu, não sei como, para adensar os vagos sentimentos a que atrás me referi. Os objetos que me cercavam, os trabalhos dos tetos, as sombrias tapeçarias das paredes, a negrura de ébano dos soalhos e fantasmagóricos troféus que chocalhavam a minha passagem, não passavam de coisas iguais ou semelhantes àquelas a que me habituara desde a infância. Embora não hesitasse em reconhecer como tudo isso me era familiar, continuava a estranhar a invulgar natureza das insólitas ideias que tais imagens comuns me suscitavam. Numa das escadarias, cruzei com o médico da família. A sua fisionomia, ao que me pareceu, revelava um misto de baixa astúcia e de perplexidade. Saudou-me tremulamente e prosseguiu seu caminho. O criado abriu então uma porta e conduziu-me à presença do amo. O compartimento em que me encontrei era muito amplo e alto. As janelas eram estreitas, alongadas e ogivais, e ficava a tal distância do chão de carvalho negro que eram completamente inacessíveis do interior. Débeis raios de luz, matizados de carmesim, penetravam pelas gelosias e logravam tornar suficientemente visíveis os principais objetos circundantes. Mesmo assim, debalde o olhar se esforçava por alcançar os cantos mais afastados do aposento, ou os recessos do teto abobadado e com ornatos em relevo. Tapeçarias escuras pendiam das paredes. A mobília era profusa, sem conforto, antiquada, e encontrava-se em estado precário. Muitos livros e instrumentos de música estavam espalhados em torno, mas não conseguiam dar nenhuma vitalidade ao ambiente. Senti que estava respirando uma atmosfera de angústia, um sopro de profunda, penetrante e irremediável tristeza andava no ar e tudo invadia. Quando eu entrei, Usher se ergueu do sofá em que estava completamente reclinado e saudou-me com uma calorosa vivacidade. Pensei inicialmente da exagerada cordialidade, do esforço constrangido de um homem entediado. Contudo, um olhar à sua fisionomia convenceu-me da sua completa sinceridade. Sentamo-nos e, por momentos, enquanto ele se mantinha silencioso, observei-o com uma sensação meio de pena, meio de temor. Estou certo de que nunca houve homem que sofresse tão terrível modificação em tão curto espaço de tempo como Roderick Usher. Não foi sem dificuldade que consegui admitir a identidade do ser lânguido que tinha perante a mim com meu companheiro de infância. No entanto, o estilo da sua fisionomia sempre fora notável. Uma tonalidade cadavérica, uns olhos grandes, líquidos e de incomparável luminosidade, uns lábios finos e muito pálidos, mas de curvatura insuperavelmente bela. Um nariz de delicado tipo hebreu, mas com uma largura de narinas invulgar, em configuração similar. Um queixo finamente modelado, revelador, na sua ausência de relevo, de falta de energia moral, um cabelo mais macio e tênue que uma teia de aranha. Todos estes traços, aliados a um excessivo desenvolvimento da região superior às têmporas, criavam no seu conjunto uma fisionomia que dificilmente se poderia esquecer. Agora, no simples exagero das características desses traços e da expressão que habitualmente apresentavam, tinham-se operado tantas alterações que eu duvidava de que o homem com quem falava pudesse ser o mesmo. A palidez hoje espectral da pele e o atual brilho miraculoso do olhar eram sobretudo o que mais me intrigava, e chegando a atemorizar-me.
Também o cabelo fora deixado crescer, descuidadamente, e como na sua estranha textura filamentosa, mais parecia flutuar do que descair em redor do rosto. Não consegui, por mais que me esforçasse, associar a sua expressão de arabesco a qualquer noção da vulgar humanidade. Impressionou-me desde logo uma incoerência, uma inconsistência nas maneiras do meu amigo, e não tardei a descortinar que ela se devia a uma série de débeis e fúteis esforços para dominar um tremor habitual, uma excessiva agitação nervosa. Estava realmente preparado para algo semelhante, não apenas pela carta, como também por reminiscências de antigos traços da infância e por conclusões extraídas da sua singular constituição física e temperamento. Os seus movimentos eram alternadamente vivos e indolentes. A voz se alterava rapidamente de uma trêmula indecisão, quando os espíritos vitais pareciam completamente ausentes, para uma espécie de enérgica concisão. Aquela enunciação abrupta, convincente, pausada e cavada, aquela pronúncia pesada, equilibrada, gutural e perfeitamente modulada, que se pode observar num bêbado habitual ou no incorrigível comedor de ópio durante os períodos de mais intensa excitação. Foi assim que falou do objeto da minha visita, do seu ardente desejo de me ver e do alívio que esperava que eu lhe proporcionasse. Por fim, acabou por entrar no que entendia ser a natureza da sua enfermidade. Tratava-se, segundo ele, de um mal de família, de constituição, para o qual desesperara encontrar remédio. Uma simples afecção nervosa, acrescentou imediatamente, que sem dúvida em breve passaria. Manifestava-se através de um número de sensações anormais. Algumas destas, à medida que ele as particularizava, interessaram-me e causaram-me pasmo. Talvez os termos e a maneira geral do seu modo de narrar exercesse a sua influência. Sofria muito de um aguçamento mórbido dos sentidos. O mais insípido alimento era-lhe insuportável. Só podia usar roupas de certo tecido. O aroma de quaisquer flores lhe era opressivo. Seus olhos eram torturados, mesmo por uma réstia de luz. E havia apenas alguns sons peculiares, e estes de instrumentos de cordas, que não lhe causavam horror. Compreendi que estava escravizada a uma sensação anormal de medo. Vou morrer, disse-me ele. Tenho de morrer dessa deplorável loucura. Aqui, e só aqui, está o meu fim. Tenho medo dos acontecimentos futuros, não por eles mesmos, mas por seus efeitos. Estremeço à ideia de qualquer incidente, mesmo do mais trivial, que possa influir nesta intolerável agitação de espírito. Na verdade, não tenho aversão ao perigo, exceto no seu efeito absoluto, no terror. Nesta condição lastimável e precária, sinto que mais cedo ou mais tarde chegará a ocasião em que terei de abandonar, a um tempo, a vida e a razão, na alguma luta com o cruel fantasma, o medo. Observei ainda, através de alusões ambíguas e fragmentárias, uma outra característica essencial do seu estado mental. Ele estava acorrentado por certas impressões supersticiosas com relação ao lugar onde vivia, e de onde, por muitos anos, nunca se afastara. Com relação a uma influência, cuja força hipotética era exposta numa linguagem demasiado nebulosa, influência que alguns detalhes da matéria e da forma da mansão familiar tinham, às custas de longo sofrimento, conseguindo exercer sobre seu espírito, efeito físico que as paredes das torres e do turvo pântano e obscuro fosso em que tudo se mirava tinham acabado por exercer sobre a moral de sua existência. Confessou, entretanto, que com hesitação, que grande parte da angústia que assim o atormentava podia ser atribuída a uma origem mais natural e muito mais palpável. A enfermidade longa e implacável, em verdade ao aniquilamento evidentemente próximo, de uma irmã ternamente amada,
sua única companheira através de longos anos, seu único e último parente na Terra. A morte dela, disse-me com uma amargura de que nunca posso esquecer-me, faria ele, tão desesperado e fraco, o último sobrevivente da velha estirpe dos Usher. Enquanto falava, Lady Madeleine, pois assim era ela chamada, passou através de uma parte remota do aposento e, sem ter notado a minha presença, desapareceu. Olhei-a com um grande espanto, não isento de receio, e todavia achei impossível explicar semelhante impressão. Uma sensação de estupor me oprimia enquanto o meu olhar seguia os seus passos de retirada. Quando uma porta finalmente se fechou atrás dela, o meu olhar procurou instintivamente e avidamente a fisionomia do seu irmão, mas ele escondera o rosto entre as mãos, e só pude perceber que uma palidez mais profunda do que a normal se espalhara pelos seus dedos emaciados, dos quais gotejavam lágrimas ardentes. O mal de Lady Madeleine desafiara por muito tempo a habilidade dos médicos. Uma apatia estabilizada, uma lenta e gradual destruição física, e frequentes, embora rápidas, afecções de aspecto parcialmente cataléptico eram o diagnóstico habitual. Até então, ela lutara firmemente contra as investidas do mal e não resolvera ainda se entregar à cama, mas, ao cair da noite, do dia de minha chegada à casa, submeteu-se, conforme seu irmão me relatou mais tarde numa indizível agitação, à força deprimente da enfermidade implacável. Compreendi que o olhar que eu obtivera de sua pessoa seria provavelmente o último que teria dela, que aquela dama, pelo menos enquanto vivesse, nunca mais seria vista por mim. Por vários dias, depois deste fato, o seu nome não foi mencionado, nem por Usher, nem por mim. E durante esse período, tive um grande trabalho para mitigar a melancolia do meu amigo. Pintávamos e líamos juntos, ou eu escutava, como num sonho, as extravagantes improvisações do seu violão. E assim, à medida que uma intimidade cada vez mais profunda me levava mais francamente aos excessos do seu espírito, percebi, com amargura crescente, a inutilidade de todas as tentativas para animar uma mente que impregnava de sombras, uma constante irradiação de angústia, como se tratasse de uma qualidade positiva inerente, todos os objetos do universo moral e físico. Terei sempre a recordação das horas solenes que assim vivi, em companhia apenas do senhor da casa de Usher. Contudo, falharei em qualquer tentativa para transmitir uma ideia do caráter exato dos estudos ou das ocupações em que ele me envolveu. O idealismo exaltado e altamente quietante lançava um brilho cintilante por cima de tudo. As suas longas melopéias fúnebres andarão para sempre em meus ouvidos. Entre outras coisas, conservei penosamente a recordação de uma singular amplificação, ou antes, perversão de extravagante área da última valsa de Van Weber. Das pinturas nas quais a sua fantasia requintada se comprazia, e que cresciam, pincelada a pincelada, atingindo uma fase na qual eu experimentava uma profunda emoção, sem lhe saber a causa. Dessas pinturas eu me esforçaria, em vão, por dar aqui mais do que uma pálida imagem, valendo-me do âmbito da palavra escrita. Pela mais alta simplicidade, pela clareza dos seus traços, ela atraía e prendia a atenção. Se algum mortal pintou algum dia uma ideia, esse mortal foi Roderick Usher. Para mim, pelo menos, nas circunstâncias que então me cercavam, vinha das puras abstrações que o hipocondríaco intentava lançar na tela, uma sensação que jamais se repetiu em mim, nem mesmo na contemplação de certas fantasias de Fuseli, bastante arrebatadas, mas certamente concretas.
Uma das concepções fantasmagóricas de meu amigo, que não participava tão rigidamente do espírito de abstração, pode ser aqui delineada, embora de uma maneira precária. Um pequeno quadro apresentava o interior de uma abóbada, ou túnel imensamente longo e retangular, com paredes baixas, lisas, brancas e sem interrupção ou ornato. Certos pontos acessórios do desenho serviam para dar a ideia de que essa escavação estava situada a uma profundidade excessiva, abaixo da superfície da terra. Nenhuma saída era visível em nenhuma parte da sua extensão, e não havia nenhuma tocha ou outra fonte artificial de luz. Contudo, uma avalanche de raios luminosos invadia tudo e banhava a cena com esplendor impróprio e espectral. Relatei há pouco esse estado mórbido do sentido da audição que tornava intolerável qualquer música, exceto certos efeitos de instrumentos de corda. Talvez fossem os estreitos limites do violão, em que ele por isso se confinava, o que deu origem, em grande parte, ao estilo fantástico das suas composições. Mas a arrebatada facilidade dos seus improvisos não podia ser assim explicada. Deviam ter sido, de fato eram, tanto a música como a letra das extravagantes fantasias, pois ele não raro acompanhava sua música com improvisos poéticos, o resultado dessa intensa concentração e atividade mental, a qual aludi anteriormente, como observável apenas em dados momentos da mais elevada exaltação artificial. Recordo facilmente as palavras de uma rapsódia. Talvez esses versos tenham me impressionado mais profundamente porque, na sua significação mística, julguei perceber, e pela primeira vez, uma inteira consciência por parte de Usher, do vacilar do trono da sua nobre razão. O poema intitulado O Solar dos Espectros era assim em essência. Dos mais verdes de nossos vales, de anjos bons constituindo moradia, um formoso palácio deslumbrante, monumental paço se erguia. No império do monarca pensamento, tal templo mostrava sua face. Jamais roçou de asas de anjo doce vento, morada que de longe se lhe comparasse. Bandeiras amarelas, soberbas e douradas, no seu topo flutuava drapejantes. Tudo isto, nas eras passadas, nos tempos para sempre bem distantes. E a cada doce brisa que então ia tocando, nesses dias em que a calma dominava, as muralhas ornadas branqueando, um odor alado se evolava. Os que passavam nesse vale venturoso, por duas lúcidas janelas entreviam, almas que, ao som de aláude harmonioso, musicais acordantes se moviam, em redor de um trono onde, sentado, Porfirogeneta verdadeiro, num fausto a sua glória apropriado, se via desse reino o timoneiro. E de rubis e pérolas fulgindo, era do belo paço formado o portal, através do qual vinha fluindo, brilhando sem cessar uma real legião de ecos, cuja doce missão consistia tão somente em cantar, em vozes belas sem comparação, do seu rei o engenho e o bem-estar. Gente do mal, porém, que de luto vestia, de assalto ao rei tomou o estado. Ah, choremos, que o alvor de novo dia não mais verá o monarca desgraçado. E a glória que circundava essa morada, e de rubro a vestia, florescente, não passa hora de lenda, já meio olvidada, das sepultas eras do antigamente. E hoje quem o vale encontra na passagem, vê pelas janelas rubramente iluminadas, grandes formas que se agitam, qual miragem, ao som de entoações desafinadas, enquanto pela porta, horrivelmente, qual rio lúgubre e veloz no seu fluir,
uma turba se agita eternamente e ri, porém, não pode já sorrir. Recordo-me perfeitamente de que sugestões despertadas por esta balada nos levaram a uma corrente de pensamentos onde veio à tona uma opinião de Usher, que menciono não tanto pela sua novidade, pois outros homens assim também pensaram, como pela pertinácia com que ele a defendeu. Esta opinião, na sua forma geral, era da sensibilidade das coisas vegetais, mas na sua fantasia desordenada, a ideia assumira um caráter mais ousado e ia, sob certas condições, até o reino dos inorgânicos. Faltam-me palavras para exprimir toda a extensão ou seu fervoroso abandono a essa ideia. A crença, entretanto, estava ligada, como anteriormente aludi, às pedras cinzentas do lar dos seus avós. As condições desta sensibilidade tinham sido aqui, segundo ele imaginava, cumpridas na metódica justaposição das pedras, na ordem da sua disposição, tanto como na dos muitos fungos que se espalhavam por elas, e das árvores existentes no terreno, acima de tudo, na longa e intacta duração dessa disposição e na sua reduplicação nas águas paradas do pântano. A prova da sensibilidade, devia se observar, disse ele, e aqui estremeci quando ele falou, na condensação gradual, mais certa da atmosfera própria a essas águas e a essas paredes. Usher me contou que uma influência silenciosa e terrível, que acompanhava sua família havia séculos, moldara seu destino e o tornara aquilo que eu via diante de mim. Não havia muito a acrescentar, suas ideias já diziam tudo. Os livros que ele lia, e que por anos influenciaram sua mente doentia, refletiam bem esse mundo estranho que vivia. Eram obras antigas, cheias de mistérios, viagens imaginárias, estudos ocultos e filosofias incomuns. Passávamos horas folheando livros desse tipo, que combinavam perfeitamente com o temperamento inquieto e sombrio de Usher. Entre eles, havia um pequeno manual antigo, ligado à Inquisição, que era um de seus favoritos. Ele também se perdia em textos clássicos que falavam de temas misteriosos. Mas o livro que mais o fascinava era um volume raríssimo, em estilo gótico, um velho manual religioso de uma igreja esquecida. Os rituais estranhos descritos ali me impressionavam profundamente, e eu não podia deixar de notar como influenciava o estado mental já frágil de Usher. Foi nesse período que, certa noite, ele me informou bruscamente que Lady Madeleine havia falecido. Disse que pretendia guardar o corpo dela por 2 semanas, antes do enterro final, em um dos muitos nichos da casa. A explicação que deu não cabia discutir. A doença incomum da irmã, a curiosidade exagerada dos médicos e a distância do jazigo da família o levaram a tomar essa decisão. Não negarei que quando me lembrei da fisionomia sinistra da pessoa com quem me encontrei na escada, no dia da minha chegada à casa, não experimentei desejo algum de me opor ao que me pareceu uma precaução inofensiva e, até certo ponto, justificável. A pedido de Usher, ajudei-o pessoalmente nos preparativos para o sepultamento temporário. Posto o corpo num caixão sozinhos, o levamos para o seu repouso no nicho onde o colocamos e que permanecera por tanto tempo fechada, e as nossas tochas, quase extintas pela sua atmosfera opressiva, deram-nos pequena oportunidade para a investigação. Era pequena, úmida e inteiramente privada de luz. Ficava a grande profundidade, imediatamente abaixo da parte do edifício em que estava situado o meu próprio quarto de dormir. Esse subterrâneo fora utilizado em remotas épocas feudais como cárcere
e em tempos mais próximos como depósito de pólvora ou alguma outra substância altamente combustível, visto que uma parte do chão e todo o interior de uma longa arcada, através da qual chegamos à câmara, estavam cuidadosamente forrados com cobre. A porta, de ferro maciço, fora também protegida do mesmo modo. O seu peso causava um rangido insolitamente áspero, irritante, quando se movia nos seus gonzos. Tendo depositado a nossa carga fúnebre sobre uma espécie de mesa, nessa região de horror, afastamos parcialmente a tampa ainda não aparafusada do caixão e olhamos para o rosto da morta. Uma notável semelhança física entre o irmão e a irmã pela primeira vez feriu então a minha atenção. Usher, adivinhando talvez os meus pensamentos, murmurou algumas palavras pelas quais soube que a finada e ele tinham sido gêmeos, e que afinidades de uma natureza dificilmente inteligível sempre tinham existido entre ambos. Os nossos olhares, todavia, não se conservaram por muito tempo sobre o cadáver, pois não podíamos contemplá-lo sem pavor. A doença que assim levara ao túmulo aquela mulher, em pleno vigor da mocidade, deixara, como acontece em todas as moléstias de caráter estritamente cataléptico, a ironia de um leve rubor no seio e no rosto, e esse sorriso tênue que é tão terrível nos lábios da morte. Tornamos a colocar e aparafusamos a tampa, e depois de fechar a porta de ferro, dirigimos-nos cansados para os aposentos um pouco menos lúgubres da parte alta da casa. E agora, passados alguns dias de grande amargura, uma visível mudança operou-se no aspecto de distúrbio mental do meu amigo. As suas maneiras habituais alteraram-se. As ocupações ordinárias foram esquecidas. Vagava de sala para sala com passos apressados, desiguais e como que sem destino. A lividez do seu rosto tomara um tom ainda mais cadavérico, mas a luminosidade dos seus olhos tinha se dissipado inteiramente. A rouquidão ocasional da sua voz não mais se ouvia, e um tremor como que causado por medo atroz habitualmente caracterizava a sua elocução. Havia ocasiões, na verdade, em que eu julgava que a sua mente, incessantemente agitada, estava em luta com algum segredo opressivo, para cuja divulgação ele procurava a coragem necessária. Às vezes, eu era forçada a explicar com os inexplicáveis caprichos da demência, pois o via de olhar perdido e fixo durante longas horas, numa atitude que denotava a mais profunda atenção, como se estivesse escutando algum som imaginário. Não era de admirar que o seu estado me inspirasse terror e quase me contagiasse. Eu sentia subir em mim, lenta, mas seguramente, as bizarras influências das suas próprias superstições, fantásticas, mas também impressionantes. Foi principalmente a recolher-se um pouco tarde, na noite do 7º ou 8º dia depois do encerramento do corpo de Lady Madeleine na câmara, que experimentei todo o poder de tais impressões. O sono parecia evitar a minha cama, e horas passavam no moroso cortejo. Eu lutava por dominar o nervosismo que se apoderara de mim. Procurava fazer-me crer que grande parte, se não a tonalidade das minhas impressões, era devida à influência desconcertante da mobília austera e triste do quarto, das tapeçarias escuras e estragadas que, tocadas pelo sopro de uma tempestade iminente, mexiam-se caprichosamente nas paredes e roçavam penosamente nos adornos da cama. Os meus esforços, porém, foram infrutíferos. Um invencível tremor gradualmente se apoderou do meu corpo e finalmente instalou-se no meu próprio coração, o íncubo do mais absurdo alarme. Fazendo um esforço e com uma arfada, ergui-me sobre o travesseiro e, procurando ver através da intensa escuridão reinante no quarto, pus-me à escuta, levado por uma força instintiva,
e ouvi certos sons baixos e indefiníveis que vinham, entre as pausas da tempestade, com longos intervalos, não sei de onde. Dominado por uma intensa sensação de pavor, inexplicável e intolerável, vesti-me depressa, pois compreendi que não dormiria mais naquela noite, e procurei furtar-me ao lamentável estado em que caíra, caminhando rapidamente para um lado e outro ao longo do aposento. Fizera poucas voltas, quando leves passadas numa escada próxima feriram a minha atenção. Reconheci-as logo como sendo de Usher. Um instante depois, ele bateu muito de leve na minha porta e entrou, com uma lamparina na mão. O seu rosto apresentava, como de costume, uma lividez cadavérica, mas além disso, havia uma espécie de hilaridade de demência nos seus olhos, e uma histeria evidentemente contida, se percebia por todo o seu aspecto. O seu ar me apavorou, mas tudo era preferível à solidão que eu sofrera através de tantas horas, e quase agradeci a sua presença como a uma consolação. "Não viu isso?" disse bruscamente, depois de ter olhado em torno em silêncio durante alguns momentos. "Então você não viu isso? Olhe, venha ver." Assim falando, e depois de proteger cuidadosamente a lamparina, apressou-se na direção de uma das janelas e escancarou-a para a tempestade. A impetuosa violência da rajada que entrou no quarto quase nos lançou ao chão. Era realmente uma bela noite de tempestade, singular e bizarra, no seu horror e na sua beleza. Um redemoinho evidentemente percorria com toda a sua força a nossa vizinhança, pois havia frequentes e violentas alterações na direção do vento e a excessiva densidade das nuvens, que andavam tão baixo que tocavam os torreões do edifício, não impedia que percebêssemos a velocidade com que elas fluíam na distância. Digo que nem mesmo a sua excessiva densidade não impedia que percebêssemos estas coisas, mas não tínhamos o vislumbre sequer da lua ou das estrelas, nem chegava até nós o resplendor do relâmpago. Mas a base das enormes massas agitadas de vapor, assim como todas as coisas terrestres situadas imediatamente em torno de nós, brilhavam na claridade anormal de uma exalação gasosa, levemente luminosa e distintamente visível, a qual flutuava no ar e envolvia a casa. "Você não deve, você não pode ficar olhando isso", disse eu, estremecendo para Usher, puxando-o suavemente da janela para uma cadeira. Essas aparências que o espantam são simples fenômenos elétricos, não muito raros, e talvez tenha sua origem fantástica nos miasmas do charco. Vamos fechar essa janela. O ar está demasiado frio e perigoso para sua constituição. Aqui tem um dos seus romances favoritos. Eu lerei e você escutará. E assim venceremos juntos esta noite terrível. O velho livro que eu segurava era uma história antiga, cheia de aventuras e fantasia, do tipo que Usher gostava de ler. Eu até brincava chamando aquele volume de o livro favorito de Usher, embora isso não fosse totalmente sério. Havia pouca coisa na sua prolixidade tosca, e quase nada imaginosa, que pudesse ter interesse para a espiritualidade e sublime idealismo do meu amigo. Era, todavia, um único livro imediatamente à mão, e eu alimentava uma vaga esperança de que a excitação que então agitava o hipocondríaco pudesse encontrar alívio, pois a história dos distúrbios mentais está cheia de anomalias semelhantes, mesmo nos excessos de tolices que eu devia ler. Se eu pudesse julgar pela atitude concentrada de atenção com que ele escutava, ou aparentemente escutava as palavras da narração, poderia congratular-me pelo êxito de minha lembrança.
eu chegar àquela parte muito conhecida da história, em que Edrod, o herói do Triste, tendo procurado inutilmente por meios brandos penetrar na habitação do eremita, resolve entrar à força. Nesta altura, o texto da narrativa diz: E Eltred, que era um homem valente, e que estava agora ainda mais forte em virtude do generoso vinho que tomara, não esperou mais para parlamentar com o eremita, que na verdade era de caráter obstinado e maligno, mas sentindo a chuva nos ombros e receando recrudescimento da tempestade, ergueu a massa e, desferindo golpes sobre golpes, abriu rapidamente um rombo na porta por onde podia entrar a sua manopla. E ora puxando a porta tenazmente, ora batendo com fúria, fez tudo em pedaços, levantando um grande barulho da madeira seca, que alarmou e repercutiu toda a floresta. Quando acabei essa frase, parei, e por um momento fiquei em silêncio, pois embora percebesse que a minha imaginação excitada me iludira, parecia-me que de alguma parte muito remota da casa vinha indistintamente até os meus ouvidos o que podia ter sido, na sua exata semelhança de caracteres, o eco. Sem dúvida, um eco sumido, abafado, dos sons que Sir Lancelot descrevera havia pouco. Evidentemente, só a coincidência que me ferira a atenção, porque, entre os estalidos das janelas e os outros ruídos confundidos e comuns à tempestade sempre crescente, o som em si mesmo nada tinha que pudesse ter me interessado ou perturbado. Continuei a história. Mas o bom campeão, Ethelred, penetrando agora pela porta, ficou grandemente irritado e confundido por não perceber sinal algum do maligno eremita. No lugar dele, um dragão escamoso e de aspecto prodigioso, com uma língua inguínea, montava guarda diante de um palácio de ouro, com chão de prata, e de parede pendia um brilhante escudo de bronze com esta inscrição: Quem entrar aqui será vencedor. Quem matar o dragão apoderar-se-á do escudo. E Eltered levantou a clava e abateu-a na cabeça do dragão, que caiu diante dele, exalando um sopro pestilento, o seu último alento, com um guincho tão horrível, áspero e penetrante, que Ethelred tapou os ouvidos com as mãos, para fugir àquele som estranho e medonho. Nesse momento, fiz uma pausa, e agora com uma impressão de desconcertante estupefação, pois não havia dúvida nenhuma de que aquele momento eu efetivamente ouvia, embora me fosse impossível precisar de que direção provinha. Um som agudo e irritante, prolongado, penetrante como um grito esganiçado, que parecia vir de longe, a reprodução exata daquilo que a minha imaginação concebera com relação ao bramido selvagem do dragão, conforme a descrição do escritor. Impressionado, como sem dúvida me encontrava, pela ocorrência dessa segunda extraordinária coincidência, por mil sensações contraditórias, em que predominava o pasmo e o terror extremos, ainda conservei suficiente presença de espírito para evitar o agravamento, por contágio, da sensibilidade do meu companheiro. Não duvidava de que ele tivesse reparado nos sons de que falei, e mesmo uma estranha alteração se operava, durante os últimos minutos, no seu exterior. De uma posição à minha frente, ele gradualmente torcera a cadeira de modo a ficar voltado para a porta do quarto, e assim eu podia apenas ver parcialmente as suas feições. Percebendo que os seus lábios tremiam, como se ele estivesse murmurando qualquer coisa inaudível, a sua cabeça caíra-lhe sobre o peito. Eu sabia, porém, que não dormia, porque pelo seu perfil podia ver que conservava os olhos rigidamente abertos. Os movimentos do seu corpo me firmavam também nessa conclusão, pois ele oscilava suave,
mas constante e uniformemente. Tendo rapidamente observado tudo isso, voltei à narrativa de Sir Lancelot, que continuava como segue. E agora o campeão, tendo escapado à terrível fúria do dragão, voltou a sua atenção para o escudo de bronze e pensou na quebra do encanto que pesava sobre ele. Afastou a carcaça para um lado e aproximou-se decididamente, pisando no pavimento de prata do castelo, do lugar onde pendia o escudo. Este, porém, não esperou pela sua ação e caiu a seus pés, no chão de prata, com um tinido retumbante e ensurdecedor. As últimas sílabas nem bem haviam passado através dos meus lábios e, como se um escudo de bronze tivesse realmente, naquele momento, caído pesadamente num pavimento de prata, percebi um ruído distinto, profundo, metálico e estridente, embora aparentemente velado. Completamente desatinado, pus-me de pé num salto, mas os movimentos ritmados de Usher não se alteraram. Corri em direção da cadeira em que ele estava sentado. Seus olhos estavam fixamente perdidos no espaço, e em todo o seu rosto havia uma rigidez de pedra. Mas quando coloquei a minha mão sobre o seu ombro, um forte estremecimento percorreu-lhe todo o corpo. Um sorriso doentio apareceu nos seus lábios, e percebi que ele falava com uma voz ininteligível, sumida como um murmúrio, como se ignorasse a minha presença. Inclinando-me sobre ele, consegui finalmente apanhar a medonha significação das suas palavras. Estarei agora ouvindo aquilo? Sim, estou ouvindo e tendo ouvido. Por muito, muito tempo, muitos minutos, muitas horas, muitos dias, tenho ouvido isso, mas não ousava. Oh, piedade para mim, para o miserável! Eu não ousava. Eu não ousava falar. Nós a pusemos viva no túmulo. Eu não dizia então que os meus sentidos estavam aguçados? Agora diga você que ouviu seus primeiros débeis movimentos no silencioso caixão. Eu os ouvi. Há muitos, muitos dias. Entretanto, não ousei falar. E agora, esta noite, Ethered, a destruição da porta do eremita, e o grito de morte do dragão, e o estrondo do escudo, e a abertura do seu caixão, o ranger dos gonzos da sua prisão, a ressonância das paredes forradas de cobre do subterrâneo. Oh, para onde fugirei? Não irá ela aparecer aqui dentro de um momento? Não se está apressando para censurar a minha intenção? Não estou ouvindo seus passos lá na escada? Não é isso o terrível e lento pulsar do seu coração? Insensato! Ele se pôs galvanicamente de pé e gritou estas sílabas, como se fizesse o esforço do último alento. Insensato! Eu afirmo que ela agora está de pé atrás da porta, como se na energia sobre-humana da sua elocução houvesse o poder de um sortilégio. As enormes e antiquadas almofadas, para as quais ele apontava, recuaram vagarosamente. Nesse instante, as suas graves bocas de ébano era obra de uma formidável rajada. Mas, escancarada a porta, apareceu de pé a figura altaneira e amortalhada de Lady Madeleine, de Usher. Havia sangue na sua veste branca e vestígios de alguma luta áspera em cada parte do seu corpo emagrecido. Por um momento, ela ficou trêmula, a vacilar no umbral. Depois, com um pequeno grito lamentoso, caiu pesadamente para dentro, sobre o corpo de seu irmão, e, na sua violenta e agora final agonia, o que ela arrastou para o chão foi apenas um cadáver, a vítima dos horrores que ele mesmo previra. Daquele quarto e daquela casa, eu fugi espantado. A tempestade continuava desencadeada, com toda a sua fúria.
quando me vi finalmente atravessando o velho caminho pavimentado. De repente, surgiu ao longo do caminho uma luz estranha, e eu me voltei para ver de onde poderia ter saído uma claridade tão insólita, pois atrás de mim só havia a mansão com suas sombras. O resplendor vinha de uma lua, no ocaso grande e cor de sangue, que agora brilhava vivamente através daquela fenda, antes apenas perceptível, da qual eu disse, que se estendia desde o telhado do edifício, fazendo zigue-zague até o alicerce. Embora eu olhava, esta fenda rapidamente se alargou. Houve uma rajada mais impetuosa da ventania. O globo inteiro do satélite invadiu de repente o campo de minha visão. Meu cérebro sofreu um desfalecimento quando vi que as grossas paredes ruíam, despedaçando-se. Houve um longo e tumultuoso estrondo, como o som das cataratas, e a profunda e sombria lagoa aos meus pés fechou-se, funebremente, por sob os destroços da casa de Usher. Obrigado por ouvir A Queda da Casa de Usher, de Edgar Allan Poe. Que as palavras de hoje te acompanhem até a próxima leitura. Se você gostou desta leitura, curta, compartilhe e inscreva-se para acompanhar os próximos mistérios.